Olá, sejam bem-vindos a mais Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Luma Mundim Costa. Tudo bem, Luma? Oi, João. Olá, ouvintes. Tudo bem aqui? Da Isis Fernandes, seja bem-vinda, Isis. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Do Marcelo Vintorini. Tudo bem, Marcelo? Olá, João. Olá a todos os nossos ouvintes. Olá os colegas que estão aqui entrevistando. Mais uma vez estamos nós aqui para realizarmos mais uma entrevista para vocês. Estamos hoje aqui recebendo a professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas e também coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, o NEB, a professora Gabriela Lota, que também é associada ao Centro de Estudos da Metrópole, o CEM. E estamos hoje aqui para conversar sobre a pesquisa A Pandemia de Covid-19 e os profissionais de saúde pública no Brasil. Gabriela, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Obrigada, João. Prazer estar aqui com você, com a Isis, com a Luma, com o Marcelo e com todos e todas os nossos ouvintes. Gabriela, essa entrevista está indo ao ar na semana da divulgação da nota técnica da segunda fase da pesquisa. E a gente queria te perguntar, para começar a nossa conversa, sobre a importância de ouvir os profissionais da saúde pública no Brasil nesse momento. E também, se possível, comentar as motivações para essa pesquisa. Bom, então, a gente decidiu fazer esse estudo sobre como é que os profissionais de saúde têm vivido a pandemia, porque essa é uma pandemia que afeta basicamente as condições de saúde da população no mundo inteiro, e a principal medida de enfrentamento à pandemia é tratar a população, seja em termos de prevenção, seja em termos de tratamento de quem está contaminado. Isso significa que a política que ganhou maior relevância, a política pública que ganhou maior relevância agora no enfrentamento, é a política de saúde. E para nós, do Núcleo de Estudos da Burocracia, que estudamos as políticas e os profissionais do serviço público, é fundamental entender como é que esses profissionais estão vivenciando esse momento, em que medida eles estão preparados, se sentem preparados, se tem apoio, se tem recurso, enfim, vários dados que a gente vai discutir aqui, para poder cuidar de nós, né? E a gente entende também que esse é um momento muito importante de estudar, porque uma pandemia, ela exacerba problemas estruturais do Estado. Então, estudar o que acontece nesse momento nos ajuda a fazer o entendimento de algo que provavelmente também acontece em momentos de normalidade, mas que agora fica muito mais explícito. E foi exatamente isso que acabou acontecendo na nossa pesquisa. Então, esse é o segundo motivo para a gente olhar para esses profissionais nesse momento. E tem um outro motivo que tem a ver com a própria natureza dos estudos do Núcleo de Estudos da Burocracia, né? A gente tenta sempre dar visibilidade e dar voz para atores que muitas vezes ficam escondidos no mundo da política pública e no cotidiano do Estado. E essa é uma maneira da gente conseguir trazer discussões para a sociedade que muitas vezes ficam invisibilizadas. Por isso, também olhar para os profissionais da saúde nesse momento da pandemia, para a gente é um momento muito importante para que essas pessoas possam dizer o que eles estão vivendo e a gente conseguir cobrar do poder público condições melhores de trabalho, melhor preparo, porque no final essas pessoas estão cuidando de nós. Então, se a gente precisa que essas pessoas cuidem de nós, se a gente precisa deles para garantir vida ou melhoria das condições de vida da população frente à pandemia, a gente precisa que eles estejam trabalhando em condições favoráveis. Então, foi isso um pouco a motivação, essas foram as várias motivações para o Núcleo de Estudos da Burocracia fazer essa pesquisa já na segunda etapa sobre os impactos da pandemia nos profissionais de saúde. Gabriela, a gente pode perceber que o relatório, o perfil dos respondentes é majoritariamente mulheres, 77%, e dessas, 48,3% são negras. A ONU Mulheres divulgou recentemente, no final de março, um relatório chamado Mulheres no Centro da Luta contra a Crise Covid-19. E nesse relatório, nós temos atestado que estas são as mais afetadas pelo coronavírus, tanto por estarem na linha de frente, quanto pelas vulnerabilidades sociais decorrentes da pandemia. Você acha que os dados dessa pesquisa também podem nos dar indícios dessa pandemia ser majoritariamente uma luta feminina? Certamente, né? Como eu falei agora há pouco, a gente entende que o olhar para a pandemia é um olhar privilegiado para entender problemas estruturais da sociedade que muitas vezes ficam invisibilizados. A questão das mulheres nas políticas e nas profissões do cuidado é uma questão estrutural.
Se a gente olha para a população de profissionais de enfermagem e agentes comunitários, a gente chega a ter mais de 80% desses profissionais sendo mulheres, né? É que na nossa amostra a gente também tem médicos, e médicos têm mais homens do que mulheres. Então, existe já uma tradição nas profissões do cuidado, e aí isso é na saúde, isso é na assistência social também, de que sejam ocupações nas quais as mulheres desenvolvam essa profissão. Isso gera uma série de consequências, né? Uma delas tem a ver com a própria posição estrutural das mulheres na sociedade. Por que as mulheres se preocupam com o cuidado e se ocupam com o cuidado? Esses cuidados, eles são muito relacionados com uma ideia de gênero, de que é a mulher que tem que ter a função de cuidar. O problema é que durante uma pandemia, isso acaba levando a uma, como eu falei, exacerbação dos problemas estruturais. Então, por exemplo, as mulheres que estão exercendo cuidado nesse momento, como as profissionais da saúde, elas são mulheres que estão tendo uma sobrecarga de trabalho, muitas vezes em condições precarizadas, porque se entende que elas têm que cuidar mesmo, então tanto faz se elas ganham mais ou menos, tanto faz se a relação de trabalho respeita as condições legais, porque afinal, se elas já cuidam normalmente, nesse momento de pandemia elas podem cuidar mais, né? Um pouco essa ideia que está nessa desigualdade estrutural. Isso é uma das consequências agora nessa questão de gênero. Mas a pandemia, ela provoca uma outra consequência muito importante, que é as mulheres já estão sobrecarregadas na pandemia, e isso não é só profissional de saúde, por causa da sobrecarga do trabalho doméstico e dos cuidados com os filhos que não podem ir para a escola. E essas profissionais da saúde, elas têm essa sobrecarga domiciliar muito problemática, porque, por exemplo, vocês imaginem que a gente está falando de profissionais da enfermagem, ou médicas, ou agentes comunitários de saúde, que estão trabalhando em horário muito maior do que o horário normal de trabalho, e não tem com quem deixar seus filhos. E quando voltam para casa, ainda tem todo o trabalho doméstico, que faz parte da nossa desigualdade de gênero, para fazer, e toda a preocupação de estar levando a doença para dentro de casa. Então, a gente tem pego nos nossos relatos essas questões de não consigo mais ficar em casa, não tenho tempo para os meus filhos, ou não tenho nem com quem deixar os meus filhos, muitas vezes tendo que terceirizar para pessoas com as quais nem se tem relações de confiança históricas, ou a próprio isolamento, que não deveria acontecer, por exemplo, você trazer um cuidador para dentro de casa nesse momento, que é algo que não deveria acontecer na pandemia, mas essas profissionais precisam disso, porque elas não têm com quem deixar os seus filhos. E também temos muitos relatos de profissionais que não estão conseguindo voltar para casa com tranquilidade, porque tem medo de contaminar os seus familiares, tem medo de contaminar os seus filhos, ou mesmo os seus pais com quem elas moram. E que isso, claro, dá uma sobrecarga de sofrimento mental para essas mulheres, né? Então, de fato, essa questão de ser uma profissão muito feminina, a saúde é, assim como outras profissões do cuidado, é muito feminina, e em tempos de pandemia, isso se reverte em aumentos de desigualdades e vulnerabilidades dessas mulheres. Gabriela, atualmente nós estamos vendo o processo de flexibilização da quarentena, né? De uma quarentena que talvez nunca tenha sido tão rígida quanto deveria, ela sempre teve um caráter meio maleável, e agora estamos vivendo o processo de reabertura. Eu gostaria de saber quais são os impactos dessa reabertura, muito provavelmente precoce, tanto para a população em geral, mas principalmente para os agentes de saúde, e como que eles são afetados, tanto direta quanto indiretamente, por essa abertura, tanto eles quanto o sistema de saúde como um todo. Esse isolamento que a gente nunca teve, de fato, né, esse isolamento meia boca, ele tem sido sempre, desde o seu início, um grande problema para os profissionais de saúde. Seja por causa do aumento da contaminação, né, porque se você não tem isolamento, você tem aumento de contaminação e sobrecarga do sistema de saúde, que gera maior demanda de trabalho. Seja porque, como nós não assumimos, existe um enorme conflito político em torno da ideia do isolamento, isso acaba se transformando em hostilização dos e das profissionais da saúde, né? A gente teve aquele caso emblemático algumas semanas atrás da manifestação que as profissionais foram fazer na frente do Congresso Nacional, as profissionais da enfermagem foram agredidas, mas nós temos muitos relatos de profissionais de saúde, especialmente agentes comunitários de saúde, sendo hostilizados na sua comunidade, quando, por exemplo, vão pedir para a população que está sem máscara, ou que está na rua e não deveria estar. Enfim, quando vai pedir para essas pessoas voltarem para casa, ou vai levar alguma informação de que o comportamento delas está equivocado frente à pandemia, essas pessoas estão sendo hostilizadas.
Então, o isolamento agora, essa quebra do isolamento precoce que a gente está vivendo, ela vai impactar, portanto, de várias maneiras, né? Como eu falei, vai impactar num aumento de demanda, essas profissionais já estão muito sobrecarregadas e a gente vai ver necessariamente um aumento de demanda, e vai impactar em cada vez mais hostilização dessas profissionais que, de alguma forma, cobram por proteção, cobram pelo uso de máscara, cobram por um isolamento que agora já está colocado em xeque. As profissionais de saúde, elas são majoritariamente contrárias à abertura, né? Isso desde o começo a gente teve várias manifestações, cartas saindo por parte desses profissionais. Então, eles são, obviamente, contra, porque eles sabem qual é a consequência da quebra do isolamento, e isso também vai ter um impacto direto na sobrecarga de trabalho dessas pessoas, né? Então, eu diria que nesse momento em que a gente está fazendo essa abertura precoce, daquilo que de fato nunca foi, mas essa abertura precoce do isolamento meia-boca, para essas pessoas tem sido muito, muito estressante. A gente tem uma pergunta, a última pergunta da nossa pesquisa, a gente pergunta o que eles acham que vai ser do futuro. Ela é uma pergunta qualitativa, então a gente não quantificou as respostas, mas eu vou dizer para vocês que eu chorei lendo os relatos ali, porque eles são muito tristes e eles têm a ver com esses profissionais dizerem: a gente agora vai ter uma abertura. A gente fez a pergunta justamente, o questionário rodou nas vésperas da abertura precoce, e eles falam: a gente vai ter uma reabertura e a gente vai ver muito mais colega morrendo, a gente vai ver muito mais paciente morrendo, a gente vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde e a gente não tem saída, né? Um pouco essa sensação de desesperança. A gente não tem saída frente. Ninguém está fazendo nada para evitar uma catástrofe maior do que o que a gente já tá vivendo, né? Acho que tem um dado muito importante para falar, que tem também a ver com a questão de gênero, que a gente discutiu antes. O Brasil é o líder no ranking mundial de mortes de profissionais de enfermagem por Covid. A gente chegou a ter 50% das enfermeiras que morreram no mundo eram brasileiras, agora o quantitativo está em 30%. Mas ainda assim, essas pessoas são mulheres, profissionais da enfermagem, e o Brasil é o país que mais deixa esses profissionais morrerem, né? Então, vocês imaginem o quanto essas pessoas estão desesperadas agora vendo uma abertura precoce e que a situação ela toda tende a piorar. Gabriela, a pesquisa ouviu agentes comunitários, médicos, profissionais de enfermagem. E, ainda que todos sejam profissionais da saúde, o relatório apresentou diferenças marcantes entre eles, sobretudo na relação da distribuição dos EPIs. Quais outras desigualdades vocês conseguiram perceber entre esses grupos? Bom, em todas as nossas questões, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia são os profissionais em uma situação mais vulnerável. Isso é um problema estrutural, mais uma vez a pandemia exacerbando um problema estrutural. Então, eles são profissionais que recebem já tradicionalmente os menores salários, que têm vínculos de trabalho mais precários. Agentes comunitários são mais mulheres e mais negras do que as outras profissões, estão mais presentes no norte e no nordeste do que as outras profissões. Tudo isso já são desigualdades ou fatores que levam a desigualdades estruturais. E na pandemia, esses são profissionais ou essas são profissionais que receberam menos treinamento, que receberam menos equipamento, que sentem menos suporte governamental, que receberam menos testagem. E aqui, na primeira fase da pesquisa, que foi em abril, essa desigualdade já estava colocada. Mas no segundo relatório, essa desigualdade ficou muito pior. Então, para vocês terem uma ideia, no primeiro relatório, 30% de todos os tipos de profissionais tinham recebido equipamento de proteção individual na média. Agora, no segundo relatório, esse percentual é só dos agentes comunitários. Eles continuam com só 1/3 tendo recebido EPI, e as outras profissões já subiu para 60% que recebeu EPI. Claro que a situação é muito crítica. Quando eu estou falando de 60% recebeu EPI, a gente tem que lembrar que 40% dos médicos e enfermeiras estão trabalhando sem máscara do governo, né? Eles podem estar comprando a própria máscara. Mas no caso dos agentes comunitários, a gente está falando de 70% dos agentes comunitários que não receberam equipamento de proteção individual, 80% dos agentes comunitários que não se sentem preparados para trabalhar, 87% dos agentes comunitários que não receberam treinamento para lidar com a pandemia. Isso é uma situação muito crítica por vários motivos. Acho que um primeiro motivo tem a ver com uma questão que a gente falou antes.
O agente comunitário, ele é um profissional que mora na mesma comunidade onde ele trabalha. Isso significa que ele tem um contato físico diário com essa população. E a primeira coisa que a pandemia fez foi inviabilizar o trabalho fundamental dele, que é de fazer visita domiciliar. Não dá para fazer visita domiciliar na pandemia, né? Então, a própria natureza do trabalho do agente comunitário ficou colocada em xeque pela pandemia. E o que aconteceu é que o governo federal, que é quem regula o trabalho geral dos agentes comunitários, fez uma regulamentação um mês depois do começo da pandemia, completamente conflituosa, em que dizia coisas distintas no mesmo documento, deixando uma situação muito problemática para os agentes comunitários, em que não houve definição do que eles deveriam fazer, nem se eles deveriam trabalhar, nem em que condições eles deveriam trabalhar. Então, na prática, o que tem acontecido é que cada município está decidindo o que fazer com seus agentes comunitários. Em alguns municípios, inclusive, eles fecharam o trabalho, as unidades básicas de saúde e o trabalho dos agentes comunitários, mandaram todo mundo para casa. Em outros municípios, eles estão fazendo desvio de função, pedindo para o agente comunitário fazer coisas que não tem nada a ver nem com a saúde e que não tem nada a ver com a sua função de fazer acompanhamento domiciliar. Em outros municípios, a gente tem casos maravilhosos, de, por exemplo, a agente comunitário fazendo rastreamento de contato e conseguindo fazer isolamento de potenciais suspeitos contaminados, né? Então, isso tem deixado os agentes comunitários numa situação muito difícil e desigualmente difícil. Está todo mundo numa situação ruim, mas os agentes comunitários estão numa situação muito pior. E se soma a isso um outro problema também estrutural, que é o seguinte: pelas nossas regras trabalhistas, os agentes comunitários não são reconhecidos como profissionais de saúde. E olha que coisa mais irônica, o nome dele é agente comunitário de saúde. Ele trabalha numa unidade básica de saúde, mas ele não é um profissional de saúde. Qual é a consequência disso? Ele não recebe os mesmos direitos, garantias e preparo, proteção que os outros profissionais de saúde recebem. Então, por exemplo, quando a gente fala só 30% recebeu EPI, não existia regulamentação que obrigasse os governos a entregar EPI para os agentes comunitários, porque eles não eram reconhecidos como profissionais de saúde. Portanto, o governo podia dizer: não vou te entregar, não vou te treinar, você não é um profissional de saúde, né? E isso inviabilizava, inclusive, a entrada deles na justiça, porque você não tem uma garantia legal de que eles são, de fato, profissionais de saúde. Semana passada, foi promulgada uma lei dizendo que temporariamente, durante a pandemia, eles são reconhecidos como profissionais de saúde, 4 meses depois da pandemia começar. E ainda sem destinação de recurso para os municípios poderem comprar equipamento e fazer treinamento. Então, esses são profissionais que estão colocados em um risco absoluto, porque eles têm contato físico cotidiano com a população, ele continua sendo vizinho, ele continua frequentando o mesmo mercado, as pessoas continuam procurando eles para informações e serviços de saúde, eles estão trabalhando sem proteção, sem treinamento, sem informação e sem suporte dos governos. Então, para todos os profissionais de saúde a situação está ruim, mas para os agentes comunitários ela está muito pior, refletindo aí essas nossas desigualdades estruturais das profissões. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista. Se não bastasse essas desigualdades em relação aos profissionais, a essas categorias de profissionais, o relatório identifica também uma desigualdade, uma discrepância também em relação às regiões, o que era de se esperar considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais. E um dos dados mais discrepantes é, na realidade, em relação às percepções positivas sobre as condições de trabalho, em que no Sul, sobretudo quando diz respeito ao equipamento, é muito maior do que o Centro-Oeste, por exemplo, mas quando diz respeito ao apoio à saúde mental, o Centro-Oeste é muito maior do que o Norte. É difícil até de enxergar um padrão em relação a como esses profissionais têm percebido as condições de trabalho. Você pode ajudar a gente a entender esses dados? Qual a chave para entender essa diferença na percepção
desses profissionais sobre as condições de trabalho? Então, o único padrão que tem, é um padrão que tem desde a primeira fase da pesquisa e continua agora, que Norte e Nordeste são sempre piores em todos os nossos indicadores, né? O que mostra, de novo, desigualdades estruturais históricas desses estados na saúde, não só na saúde, em várias políticas, e que durante a pandemia se exacerba, né? Então, essas são regiões, por exemplo, que tradicionalmente têm menos médico proporcional à população, tem menos equipamento de saúde proporcional à população, tem menos leito hospitalar proporcional à população. Então, quando a pandemia chega nesses lugares, a pandemia já chega em um lugar que já tem menos condições de atender na normalidade, que já tem menos médico, que já tem menos hospital, que já tem menos equipamento. E a pandemia exacerba isso, né? Se soma isso, de novo, uma falta do governo federal de fazer um investimento mais estratégico durante a pandemia. Bom, o Ministério da Saúde gastou só 30% do orçamento da pandemia até agora, então já o Ministério da Saúde não está investindo. Mas se fosse investir, uma das coisas que o Ministério deveria ter feito é fazer um investimento proporcional à falta de capacidade prévia e à incidência da pandemia. Então, por exemplo, a gente teve um dos lugares que foi surpreendentemente mais afetados no começo da pandemia, foi a região norte. Não sei se vocês lembram da catástrofe que foi em Manaus, logo no começo da pandemia, né? Ninguém esperava que Manaus ia ser um lugar tão afetado e foi muito parecido com o que aconteceu no Sudeste, que aconteceu em São Paulo, talvez até pior, não em termos quantitativos, mas em termos relativos, né? Então, o Ministério da Saúde poderia ter revertido um pouco e diminuído essas desigualdades, mas não fez. Então, na verdade, a gente tem aí uma dependência estrutural, né? Esses estados já estão sujeitos a condições piores historicamente, e quando chega a pandemia, isso se exacerba, né? Então, só para fechar o argumento, Norte e Nordeste são sempre piores nos vários indicadores que a gente tem. O Centro-Oeste foi quem mais variou, e na verdade teve uma variação importante entre a primeira fase e a segunda fase da pesquisa. Na primeira fase da pesquisa, o Centro-Oeste estava muito ruim em tudo. E na segunda fase, parece que o Centro-Oeste está conseguindo dar algumas respostas em políticas de saúde, não em tudo, mas em algumas questões que está colocando ele num patamar mais parecido com o Sul e Sudeste, que são regiões que estão muito menos ruins do que as outras, né? Então, o Centro-Oeste, por exemplo, no apoio à saúde mental, tem superado em relação às outras regiões. Mesmo em relação a equipamentos, deu uma crescida boa, a entrega de EPIs deu uma crescida boa comparada com o Norte e Nordeste. Mas ainda assim, a nossa análise de desigualdades, ela reforça, tanto desigualdades profissionais como desigualdades regionais, ela reforça as desigualdades prévias que já existem no país, né? Norte e Nordeste sempre em uma situação de desvantagem comparativamente. Mas você acha que, a partir, sobretudo, da condição de trabalho desses profissionais, você já trouxe que, na verdade, há uma diferença já estabelecida entre as condições materiais mesmo que a eles são dados. Há alguma possibilidade, uma tendência de que essa crise da Covid-19 amplie ainda mais essas desigualdades, sobretudo se contrapormos às medidas de alguns estados? Assim, eu já passei por muitas apostas durante essa crise, né? A primeira aposta antes da pandemia chegar com força era que o SUS ia mostrar uma resposta mundial maravilhosa, e essa aposta já se mostrou que não valeu. A nossa aposta agora é que essa pandemia vai causar reforço de desigualdades estruturais muito, muito profundas, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente não sabe ainda, mas que, enfim, em breve saberemos, são quais são as consequências para a saúde de quem foi contaminado. Já tem pesquisas em andamento sobre isso, mostrando, por exemplo, que essa doença ela causa alguns tipos de problemas de saúde que vão ficar, mesmo que a doença passe, né? Então, por exemplo, problemas cardíacos, problemas respiratórios, e se as regiões onde a pandemia está afetando mais pessoas de uma maneira descontrolada, vão ter, portanto, potencialmente mais pessoas com sequelas no futuro de saúde do que as outras regiões. Essa é uma dimensão. Tem uma outra dimensão importante que a gente está considerando agora, que é a resposta brasileira para a pandemia foi uma resposta muito errática em vários sentidos, que eu nem vou entrar em todos eles aqui, mas tem um que eu queria mencionar, que é uma aposta quase exclusiva na atenção hospitalar.
Então, se construíram hospitais de campanha, se compraram respiradores, vamos fazer leito, vamos investir em UTI, e não se investiu em toda a nossa rede capilarizada de atenção primária à saúde, que é onde, por exemplo, os agentes comunitários estão, e que é uma rede que cobre 75% da população brasileira, que está no país inteiro e que trabalha tradicionalmente com prevenção. Não houve uma aposta na atenção primária, portanto, não houve uma aposta na prevenção. Uma das consequências disso é que a aposta na atenção hospitalar, ela é uma aposta cara e ela é uma aposta que vai gerar manutenção cara, né? Porque constrói hospitalar, constrói leito, constrói respirador, para você manter isso dá um aumento de custos na rede hospitalar. E, claro que o dinheiro, o cobertor é curto, se você está puxando para garantir a rede hospitalar, você está tirando da atenção primária. Então, uma das consequências que a gente já está prevendo é que, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma redução de investimento na atenção primária, com esse aumento do gasto para a manutenção da rede terciária hospitalar que foi construída agora. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque a atenção primária é aquela que é a porta de entrada do sistema e que atende a população mais vulnerável do país. A atenção primária ela é fortíssima no Nordeste, por exemplo. E se a gente está tirando recurso da atenção primária para investir na atenção terciária, provavelmente o Nordeste, por exemplo, vai ficar com menos recurso para prevenção. E isso vai ter impacto no aumento do adoecimento da população, no aumento da mortalidade da população e assim por diante. Na sua fala, eu fiquei pensando em como o maior investimento à atenção primária também poderia ajudar nas taxas de isolamento social, né? Porque, como você disse, os agentes comunitários estão nas suas próprias comunidades e essa população da comunidade não precisar se deslocar também poderia ajudar nessa questão do isolamento, né? Totalmente. A gente tem um negócio muito irônico. Em fevereiro, quando a pandemia estava já bombando na Europa e não tinha chegado aqui direito, foi publicado um artigo na Lancet, que é uma das maiores revistas de saúde do mundo. Era um artigo propositivo, dizendo: Europa, vejam a experiência do Brasil com a atenção primária à saúde e com os agentes comunitários e copiem isso, porque isso vai ser a salvação para a pandemia. E quando saiu esse artigo, isso reforçou um pouco a aposta que a gente que estuda o SUS e a atenção primária do Brasil tinha, né? Nossa, a gente vai conseguir enfrentar, porque você vai ter um investimento na atenção primária. A atenção primária é preventiva, ela é capilarizada, ela consegue ter contato face a face e, portanto, ela vai conseguir levar informação, rastreamento, segurar as pessoas. E, na verdade, essa não foi a nossa aposta, né? Pelo contrário, teve município que fechou a unidade básica de saúde. Não tem nada mais absurdo do que isso, né? O que os agentes poderiam ter feito? O que a atenção primária poderia ter feito? A atenção primária poderia ter feito um negócio, por exemplo, que é super de inteligência epidemiológica, que é assim: descobre que tem uma pessoa contactada. Liga para essa pessoa, como você conhece ela, você é vizinho dela, ela te atende. Pergunta para ela por onde ela passou, com quem ela se relacionou, com quem ela teve contato. Aí você liga para cada uma dessas pessoas do contato dela e vai fazendo o rastreamento e falando: fique em casa por 2 semanas, porque você esteve em contato com uma pessoa que se contagiou. E aí você vai acompanhando essas pessoas para ver se elas vão desenvolver algum sintoma nas próximas 2 semanas. Então, essa é uma das coisas que caberia a atenção primária fazer, e com isso, como você disse, a gente teria feito uma política de isolamento inteligente, que teria acabado muito mais rapidamente com a pandemia, né? Uma outra coisa que a atenção primária poderia ter feito: faz uma compra massiva de oxímetro, que não é caro, é um instrumento que é automensurável, você consegue manipular sozinho, você entrega para paciente que está doente, que está contaminado. E você liga todos os dias de manhã e de noite para perguntar para o paciente como é que está a saturação de oxigênio dele. E aí você fala: chegou a um certo ponto, vai para o hospital agora. Não chegou nunca lá, vamos continuar acompanhando, né? Você também diminui a sobrecarga hospitalar dessas pessoas, né? Então, de fato, a atenção primária, ela tinha uma potência gigantesca que foi totalmente subaproveitada no caso brasileiro. Ela era muito mais barata, ela era muito mais preventiva, mais efetiva nesse sentido da prevenção, da diminuição do contágio, e a gente simplesmente não usou, né? E hoje sofremos um pouco as consequências disso. Gabriela, eu queria te perguntar sobre as emoções e sentimentos que os profissionais de saúde revelam estar sentindo nesse momento. Um fato que chama atenção
de eles serem todos, em sua maioria, negativos, como medo, ansiedade e indiferença. O que deveria ser feito ou que políticas poderíamos tomar para reverter essa realidade e fazer com que os sentimentos de afeto e empatia aumentassem? Perguntar sobre as emoções foi uma inovação que a gente fez nessa segunda fase da pesquisa, né? A gente tinha perguntado na primeira fase sobre medo, e o medo apareceu em mais de 90% dos respondentes, e nessa agora a gente decidiu um pouco abrir essa caixa preta das emoções para ir além do medo, né? As emoções mais fortes são medo, ansiedade, cansaço. E a afeto e empatia vem em quarto lugar. Esses sentimentos, eles são muito facilmente explicáveis quando a gente olha para os outros indicadores, né? Então, assim, medo. Medo é uma coisa que a sociedade inteira está sentindo. Eu, você, qualquer um que está ouvindo aqui tem medo da pandemia, né? Medo do futuro, medo da doença, medo do contágio. Medo é uma coisa que nos atinge a todos. Agora, para quem está na linha de frente do serviço, na saúde, essas pessoas elas são formadas para lidar com o medo da doença. Essas pessoas não têm o medo cotidianamente com outras doenças. A pergunta é, por que nesta doença essas pessoas estão com muito medo? Primeiro, claro que essa é uma doença nova, a gente não conhece, a gente não controla, não tem remédio, isso ajuda a explicar. Mas, além disso, é porque essas pessoas estão colocadas numa situação de vulnerabilidade em que elas são muito facilmente contagiadas, em que elas não têm remédio e elas estão recebendo estresse de todos os lados. O que eu quero dizer com isso? Medo, ansiedade e cansaço são emoções que ficam muito mais exacerbadas quando esses profissionais não recebem equipamento, não recebem treinamento, não recebem suporte nem político, nem suporte das suas chefias, quando essas pessoas não recebem testagem. As condições reais e materiais do trabalho, que está absolutamente vulnerável, gera um aumento desses sentimentos ruins nesses profissionais. Aí a sua pergunta, o que a gente deveria fazer para aumentar o sentimento de afeto e empatia, que normalmente é o sentimento que prevalece nos profissionais da linha de frente, né? Em várias pesquisas mostram isso, em tempos de normalidade. A gente deveria dar as condições necessárias para essas pessoas poderem trabalhar com menos estresse relativo às condições. O estresse vai existir, por exemplo, em função do aumento da demanda. O estresse vai existir em função de uma doença que a gente não sabe curar. Mas o estresse de não ter equipamento, ele aumenta muito o medo, ele aumenta muito a ansiedade. E esse é um estresse que a gente poderia gerenciar. Essa é uma condição de trabalho que a gente poderia diminuir o problema, né? Então, a questão é, se a gente quer aumentar o sentimento de afeto e empatia, a gente precisa diminuir os problemas estruturais que têm a ver com a falta de condição mínima de trabalho a qual esses profissionais estão sujeitos. A analogia que eu tenho usado o tempo inteiro é assim, a gente está falando para esses profissionais, vocês são nossos soldados, vocês vão lá para a linha de... Vocês vão lá na batalha, batalhar, brigar, lutar, guerrear, sem espada, sem arma, vendados, e ninguém vai te apoiar. Mas a gente espera que você faça o seu melhor, porque a gente precisa de você, né? Ou seja, a gente está botando essas pessoas para guerrearem por nós, sem dar o apoio para elas fazerem uma boa luta, né? E aí isso vai se refletir nesses vários sentimentos ruins que a gente falou. Eu falei que tem uma outra questão aqui que tem a ver com a questão da hostilização, que a gente discutiu um pouco antes também. Muitos profissionais têm relatado o medo de serem reconhecidos como profissionais de saúde nesse momento. Seja porque as pessoas têm medo de chegar perto deles porque eles podem contaminar, seja por causa da lógica do negacionismo da própria doença, né? Então, a gente teve, por exemplo, um relato muito triste em que o profissional conta, por exemplo, eu paro meu carro a muitos quarteirões de distância do hospital e eu nunca mais fui trabalhar de roupa branca, porque eu não quero que ninguém me reconheça como profissional de saúde, porque eu tenho medo de apanhar na rua. Então, isso também reforça esses sentimentos negativos e diminui seu potencial de sentir afeto e empatia pelo paciente, porque a gente teve, por exemplo, histórias, não dá para generalizar nada disso, tá? A gente tem um monte de paciente muito bacana, famílias cuidadosas que reconhecem o trabalho dos profissionais de saúde. Mas a gente teve os relatos, por exemplo, das invasões de UTI, a gente teve relatos de
de familiares que agrediram médico por dizer meu filho não morreu, meu marido, meu pai não morreu por causa dessa doença, porque essa doença não existe. Então, essas pessoas também estão sentindo uma hostilização por parte da sociedade, parte dos pacientes, que se reverte também numa diminuição da sua capacidade de sentir empatia. Né? Se nós estivéssemos que nem a Europa, que todo dia às 7 da noite bate palma na janela para os profissionais de saúde, essas pessoas provavelmente estavam indo trabalhar muito mais confortáveis com a sua profissão. Gabriela, pelo relatório, nós podemos notar que a maioria esmagadora dos profissionais da saúde desaprovam o modo que o governo federal vem conduzindo as políticas públicas com relação a esta pandemia. Mas cerca de 20% apenas aprovam a condução do governo federal. Quais seriam os principais motivos que levariam a essa rejeição com relação ao modo de condução do governo federal por parte dos agentes de saúde? O governo federal tem trabalhado de uma forma muito errática no enfrentamento a essa pandemia, né? Na saúde, em tudo, na verdade, mas na saúde também, né? E aí isso impacta muito diretamente os profissionais. Primeiro impacta porque, como eu falei antes, a regulação do trabalho destes profissionais no SUS, ela é uma regulação de normativa federal. Então, cabe ao governo federal dizer como é que os profissionais vão trabalhar agora na pandemia, tem que receber máscara ou não, tem que ter treinamento ou não, que tipo de serviço pode fazer ou não pode fazer. E o governo federal decidiu, em parte, não decidir, como uma estratégia deliberada, não tomar decisões-chave sobre isso. Né? É importante, por exemplo, mencionar que até agora a gente não teve nenhuma normativa do Ministério da Saúde sobre reorganização da atenção primária à saúde durante a pandemia. E quando o governo federal decidir, que foi, por exemplo, na regulamentação sobre os agentes comunitários, decidiu de uma maneira completamente errática, né? Que é aquele regulamento que eu falei que sai no final de março, um mês depois do começo da pandemia, dizendo, a primeira parte do documento diz, agentes comunitários, vocês não devem mais fazer visita domiciliar. A segunda parte do documento diz, agentes comunitários, vocês têm que fazer visita domiciliar para acompanhar os casos de contagiado por Covid. É nesse nível. E aí fala, agentes comunitários, vocês precisam usar equipamento. E tem até fotinho de como usar equipamento de proteção individual, como pôr máscara. E não foi repassado nenhum recurso do governo federal e nenhuma regra obrigatória dizendo que o agente comunitário vai usar EPI. Então, é um documento completamente contraditório que colocou os agentes comunitários numa situação muito problemática, porque você não tem uma diretriz do que eles devem fazer, você não regula profissionalmente o que eles devem fazer, e você não decide sobre isso, e o município não tem capacidade de fazer essas decisões todas sozinhas, ou se tem, cada município vai fazer de um jeito, né? Então, como eu falei, tem caso de município que decidiu dar férias para todos os agentes comunitários, tem caso de município que decidiu colocar agente comunitário para trabalhar na porta de banco, para ele coordenar quem é que entra quando, que é um desvio de função absurdo. Tem município que decidiu que agente comunitário de grupo de risco tem que continuar trabalhando. Tem prefeitura que decidiu fazer um trabalho estratégico com os agentes comunitários de, por exemplo, rastreamento de contágio que eu contei. Então, cada um fez de um jeito. E isso foi ficando, essa narrativa de que o governo federal não estava decidindo e, portanto, se construiu uma situação muito precária de trabalho do agente comunitário, foi uma narrativa que ficou muito forte entre os agentes comunitários. E é muito interessante porque no começo, antes da pandemia, os agentes comunitários apoiavam muito o governo federal. Né, apoiavam muito o presidente, tinha um peso de apoio ao presidente antes da pandemia. E isso vai se perdendo durante esses 4 meses, e hoje, claramente, os agentes comunitários conseguem dizer que o governo federal é culpado por boa parte dos problemas que eles têm vivido no município. Né? O presidente perdeu muito apoio político dos agentes comunitários por causa da não decisão ou das decisões erráticas. Então, essa percepção muito negativa é uma percepção que tem fundamento, assim. Eles conseguem dizer o que o governo federal fez de errado. Tanto é que ela varia, assim, eles não avaliam, nenhum profissional avalia bem nem o governo municipal, nem estadual, nem federal. Mas o pior avaliado sempre é o governo federal, e os profissionais conseguem reconhecer que tem um pouco mais de ação dos governos municipais e estaduais. Né? Eles têm feito um pouco mais. Gabriela, então, para a gente ir finalizando, uma coisa que eu achei muito interessante dos relatórios, né, do primeiro e do segundo, é que, no final, vocês deixam recomendações de medidas que podem ser tomadas
segundo as evidências que vocês apresentam a partir das pesquisas e dos questionários. Muitas delas você já comentou aqui com a gente, mas se você pudesse fazer um resumo de quais as principais recomendações e como foi montar essas recomendações, eu acho que seria uma boa forma de encerrar o episódio. E também você falar para os nossos ouvintes quais foram os outros colegas pesquisadores que estiveram com você na formação desse relatório. Bom, a gente pensou, tanto para a primeira fase como para essa, a nossa proposta era conseguir influenciar o debate público de uma maneira muito direta e assertiva, né? Então, eu estou o tempo inteiro falando aqui que a gente tem problemas estruturais que são exacerbados durante a pandemia, mas a gente não propôs no relatório resolver os problemas estruturais. A gente está propondo no relatório medidas que são simples, medidas que os governos poderiam implementar com rapidez, sem gastar muito, e que não depende de muita negociação política, né? Como, por exemplo, ou, enfim, de mudanças muito estruturais, né? Como seria, por exemplo, mudar as questões de gênero, ou as questões relacionadas à raça, ou desigualdade salarial, enfim. A gente não entrou em questões que são estruturais, a gente está fazendo propostas que são muito simples. É curioso para a gente que uma parte das propostas dessa segunda fase são iguais às propostas da primeira fase, porque mostra que uma parte delas os governos não implementaram totalmente, né? A gente tem uma melhora em algumas condições da primeira fase para a segunda, mas tem coisas que ainda não foram resolvidas, e são sobre essas coisas que nós propusemos algumas soluções, né? Então, primeiro, melhorar as condições materiais, que um pouco que a gente discutiu aqui, né? Distribuição de equipamento de proteção individual para todos os profissionais, né? É um absurdo a gente ter ainda 50% dos profissionais sem receber EPI oficial. A gente já consegue fabricar EPI, já consegue comprar EPI, não está mais naquela guerra internacional por equipamento, a gente já tem, isso precisa ser comprado e distribuído. Distribuição massiva de testes, a gente não pode ter profissional de saúde trabalhando contaminado, porque ele é um vetor de transmissão, ainda mais se ele é assintomático. Então, nós precisamos ter distribuição massiva de testes rápidos para esses profissionais, para que possamos tirar da linha de frente aqueles que estão contaminados. Ainda sobre as questões mais materiais do trabalho, outras medidas que propusemos são relacionadas a treinamento e informação. Nós não discutimos isso aqui, mas uma das questões que tem aparecido como muito problemática no trabalho dos profissionais de saúde tem a ver com as fake news, né? Os profissionais, eles recebem as fake news, muitos deles não sabem nem o que é verdade ou não, principalmente os agentes comunitários de saúde, não conseguem discernir o que é verdadeiro ou não, mas, acima de tudo, eles recebem perguntas dos seus pacientes se aquela informação é verdadeira ou não, e muitas vezes eles não sabem responder. Então, precisamos de medidas em que o Estado garanta informações confiáveis, simples, de fácil acesso e entendimento para os profissionais de saúde, tanto entenderem o que é certo e errado, verdadeiro ou não, como para passarem para a população informações que são verdadeiras. Depois, a gente também propõe um bloco de questões que tem a ver com reorganização do serviço, né? Então, um pouco isso que discutimos aqui sobre a atenção primária à saúde, que não foi reorganizada, os serviços de telemonitoramento, teleatendimento, acompanhamento remoto, rastreamento de contato. Esses serviços deveriam ser reorganizados pelo governo federal, principalmente, mas se o governo federal não fizer, pelos municípios, talvez até com apoio dos estados. E, por fim, a gente propõe um bloco de propostas que tem a ver com melhorar a situação emocional desses profissionais. Seja melhorar a imagem que a população tem deles, então campanha de valorização da importância dos profissionais de saúde, para a população confiar, não hostilizar e assim por diante, mas também ações relacionadas a fortalecimento da saúde mental, como, por exemplo, dar suporte emocional. Esse foi um dado muito chocante para a gente nessa pesquisa, 78% dos profissionais com problemas de saúde mental, e só 20% deles apontaram que tem suporte dos seus contratantes, das suas organizações, né? Então, precisamos de políticas de suporte emocional e psicológico para esses profissionais, precisamos de políticas para prevenir práticas de assédio moral. 1/3 dos profissionais responderam que estão sofrendo assédio moral durante a pandemia, e também de medidas que olhem especificamente para a condição das mulheres trabalhadoras da saúde.
Então, que alternativas de cuidado para essas mulheres poderem deixar as crianças, turnos e escalas que consigam atender melhor as suas necessidades, não ter sobrecarga de trabalho para elas poderem ficar com a família. Enfim, são questões mais de suporte emocional para esses trabalhadores, essas trabalhadoras também. E aí a sua outra pergunta, quem é que está na base da pesquisa, né? Então a pesquisa ela é coordenada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia, nós somos vários pesquisadores, mas quem está diretamente na pesquisa sobre saúde fui eu e a Michele Fernandes como coordenadoras, e a Marcela Correia, Jordano Magri, o Cláudio Melo e a Amanda Wiebeck, que também apoiaram em todo o processo de coleta de dados, codificação, análise dos dados, elaboração dos relatórios. Então, somos uma equipe trabalhando muito intensivamente nos últimos meses para conseguir fazer essas duas surveys, né, que juntas somam aí quase 4.000 respondentes. Gabriela, eu gostaria de agradecer imensamente em nome de toda a nossa equipe. Foi muito bom ter você aqui conosco hoje para falar sobre o relatório, a pandemia de Covid-19 e os profissionais de saúde pública no Brasil. Um trabalho super necessário nesse momento em que estamos passando e super competente. Obrigado por ser tão clara e por nos falar tão abertamente sobre esses temas essenciais. Eu é que agradeço vocês por essa conversa maravilhosa, como eu falei, super qualificada, e acima de tudo por vocês ajudarem a dar visibilidade a essa questão, a esses profissionais, a situação que eles têm vivido na ponta. Nós, do Núcleo de Estudos da Burocracia, temos um compromisso ético e influenciar no debate público com essas questões, justamente para conseguir trazer à tona o que essas pessoas vivem e como é que podemos coletivamente melhorar as condições de trabalho delas, né? Lembrando que nós precisamos cuidar de quem cuida de nós, né? É disso que estamos falando nessa pesquisa. Nós precisamos dos profissionais de saúde bem e com saúde mental, com os equipamentos e informações necessárias para que eles possam cuidar de nós e, portanto, precisamos batalhar e lutar coletivamente pelas melhores condições de trabalho deles. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês por dar espaço para essa pauta e para visibilizar essa causa. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.